A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, nós temos um vídeo lindo, um vídeo maravilhoso que diz sobre a congregação cristã no Brasil. Irmãos, conforme anunciado aí no título, vocês já viram irmãs tocando dentro da congregação violão, todo tipo de instrumento em louvor a Deus? Aqui no Brasil é difícil, né, irmãos? Mas nós vemos aí fora as irmãs tocando. Mas com este projeto Resgate, que é o projeto lindo, né, que está acontecendo na congregação cristã no Brasil, nós vamos mostrar aqui um pequeno trecho de um vídeo das nossas irmãs tocando seus instrumentos dentro do Transilvânia lotadíssimo. Observe só. Irmãos, a obra de Deus não para por aí. Vejam só esse projeto de cesta básica, irmãos. Em Minas Gerais, esse projeto de cesta básica em que os irmãos arrecadaram, irmãos, isso tudo de cesta básica através das crianças do culto de jovens e menores, irmãos. E tem mais ainda neste vídeo, irmãos. Tem uma coisa fortíssima que Deus preparou do nosso querido irmão Salvador Bueno das Neves, alertar a toda a nossa querida Irmandade. Foi uma pregação mesmo que eu nunca tinha ouvido, irmãos. Mas vamos ver a obra de Deus por este vídeo que vocês vão contemplar agora sobre o arrecadamento, irmãos, de cesta básica para ajudar os nossos irmãos carentes. Preste atenção. A santa paz de Deus a todos os irmãos. Hoje, 9 de dezembro, olha, projeto Cesta Básica para os jovens e crianças, os cultos de jovem, a criançada ajudando a mocidade, junto com os cooperadores de jovem. Olha a benção que Deus preparou. Passos, Minas Gerais, está aqui o irmão Mateus da administração. Só glória, essa aqui é a cesta modelo. Olha, a benção. Ensina o teu filho o caminho do amor, tudo fruto da mocidade e das crianças. Glória a Jesus. Mais de 180 cesta básica. Louvado seja Deus. Hoje, a 1h da tarde, as crianças vêm junto com a mocidade para montar a cesta junto com os diáconos. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda. Esse projeto vai chegar aí na sua cidade, projeto do amor. Louvado seja Deus. A todos, a santa paz de Deus, estamos juntos pela vida eterna.
Coisa linda, né, irmãos? Santo Deus. As crianças ajudam a mocidade, os cooperados jovens a fazer as cestas, né? O projeto Cesta Básica a partir das criancinhas, que é o futuro ministério da igreja. A congregação já está aí colocando o amor no coração. E dessas crianças, no futuro sairá aí, tanto das menininhas como dos menininhos, sairá os diáconos, os porteiros, os cooperadores, as porteiras, irmãos, as diaconisas, tudo em prol de obra da congregação, né, irmãos? Irmão, ensina o seu filho no bom caminho e você não vai se arrepender de ter seu filho no bom caminho, irmãos. Ao contrário, né, do que a crítica diz, do que a crítica bate, é uma crítica, vamos dizer, que saiu da congregação pessoas que tiveram frustrações, são pessoas frustradas na vida emocional, isso mesmo, são pessoas que emocionalmente, irmãos, estão frustradas, estão decepcionadas, e aonde eles acham de atacar é onde um dia eles estiveram ali e não guardaram a palavra de Deus, perderam a sensibilidade de falar com Deus, de ouvir o que Deus manda. Mas, irmãos, esse projeto da cesta e o projeto do resgate está de pé. Olha só esse próximo vídeo que nós vamos colocar aí. Que coisa linda. As irmãs tocando cada um o seu instrumento, violão, os irmãos violão também. Onde nós já se vimos, né? Na década de 80 a gente não via isso, logicamente. De dentro de uma igreja ter irmãs tocando, irmãos tocando em prol do resgate de irmãos que um dia passaram por dentro da congregação e se arrependeram, mais tarde estão esperando alguém ir lá só estender a mão para puxar, né, irmãos? Então vamos ver esse vídeo, um vídeo espiritual, viu, irmãos? Não se esqueça da pregação histórica Salvador Bueno, segundo ancião mais velho do Conselho dos Anciães. Preste atenção.
Guarda o meu coração para nunca pecar. Eu desejo, Senhor, só em Ti confiar. Coisa linda, né, irmãos? Este é meu hino preferido. Hino 39. Com certeza deve ser o hino de muitos. Um hino espiritual, um hino que pede para o Senhor: não deixa eu pecar, não deixa eu errar. Eu só confio em Ti, Senhor. Santo Deus, né, irmãos? Irmãos, coisa linda, né? Esses vídeos. Teve o das irmãs tocando, teve o das crianças, as cestas. O irmão sentiu a presença de Deus, das cestinhas. Nós criando as crianças dentro da congregação cristã no Brasil. Irmãos, daí vai sair cooperadores, anciães, diáconos, né, irmãos? Já aprendendo as coisas boas. E agora este hino dentro do Transilvânia com todos, irmãos e irmãs, cantando esse hino. Que coisa linda, né, irmãos? Irmãos, agora vai chegar a hora da pregação do nosso querido irmão Salvador Bueno. Preste bem atenção, irmãos. Peço para vocês, preste bem atenção no que Deus deu para o nosso irmão Salvador Bueno. O aviso para a nossa querida Irmandade e a terra. O Brasil deixará de ser um país onde dizem, né? País abençoado por Deus. Não é porque Deus vai se afastar. É porque, irmãos, a iniquidade está aumentando. O povo está transgredindo, irmãos. E Deus aí vai castigar. E vai livrar aqueles, irmãos, que quer servir a Deus em espírito e em verdade. Peço à nossa querida Irmandade, agora nesta manhã que vocês estão ouvindo esse vídeo, na comunhão, se tiver um fone, põe um fone no ouvido. Se estiver sozinho, aumenta um pouco o volume e ouça o que Deus deu na boca deste ancião. É forte, viu? É bem forte. Vamos ouvir juntos. Todos encontraram. Vamos ler então com a ajuda de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água, vêm às cavas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as servas do campo parem e abandonam os seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera Tu por amor do Teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra Ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor, no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como o homem cansado, como o valoroso que não pode livrar. Mas Tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo Teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles
e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os ouvirei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. E eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover, ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Amém. Aqui, irmãos, Jeremias, o profeta, neste seu livro, ou livro que traz o seu nome, ele deixa aqui relatado este fato, quando ele, vendo a destruição de Judá, povo de Deus, e estava sofrendo já a consequência dos pecados, não por falta de conhecimento, mas é por excesso de desobediência ao Senhor Deus. Então a consequência veio. E Deus então estava nesse momento cobrando o pecado de Judá. Então, os irmãos observaram a leitura, a que situação havia chegado essa nação. Nação que Deus amou, que Deus fez tudo por ela, para que ela pudesse ser bendita na terra. Mas agora era um tempo em que o Senhor estava irado contra o seu povo, por conta do mau caminho que eles vinham seguindo. Jeremias então faz uma intercessão a favor daquele povo. Procura, de certa forma, falar com Deus, porque ele era um profeta escolhido do Senhor. Ele já havia padecido, sofrido na mão daquelas pessoas, e veio depois a sofrer muito mais. Mas ele fazia então essa intercessão para que Deus tivesse piedade
e não abatesse o seu povo totalmente, mas que tivesse misericórdia. Ele dizia então que Judá, ou seja, o povo dali, os judeus que viviam na capital, que era Jerusalém, chorando, gemendo, as portas estavam enfraquecidas, eles andavam de luto até ao chão, e o clamor deles ia subindo. E a intercessão então de Jeremias, irmãos, porque tinha ele esta liberdade de falar com Deus, mas também o Senhor trouxe para ele, lançou-lhe em rosto o que vinha acontecendo ali, porque na medida que ele profetizava que o povo se arrependesse e voltasse ao Senhor, também haviam outros que profetizavam, desfazendo daquilo que Deus lhe dava de anunciar ao povo, dizendo que o Senhor viria, ia mudar aquela situação e converter aquela promessa de cobrança em uma promessa em atos de bênção, fazendo assim então que a palavra de Deus não se cumprisse. Mas o Senhor se irava com isso, porque ele estava percebendo que o que ele fazia com Judá era para que o povo se lembrasse dele. E, no entanto, aqueles que procuravam, de certa maneira, consolar o povo, iam com palavras em nome do Senhor Deus, quando não era Deus que os enviava. Isto tudo que o Senhor deu graça de ser lido, irmãos, nos faz entender que Deus acompanha a evolução daquilo que é dele no meio do seu povo, e também a evolução daquilo que não é dele e que deturpa o trabalho que ele faz em prol da salvação da humanidade pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados a esta graça pela misericórdia de Deus. Todos sabem que estamos no caminho que nos leva à vida eterna. Cantamos até agora há pouco dizendo que Jesus Cristo habita em nós. De fato, ele habita, irmãos. O Senhor não nos deixou. O que acontece é que as pessoas deixam o Senhor, mas o Senhor não deixa, porque ele tem uma promessa de estar com o seu povo. E ele manda sempre a palavra para que o seu povo tenha progresso espiritual e se desvie do mal, para que ele siga cumprindo o que ele já prometeu desde os dias do Senhor Jesus, que ficaram aqui para nosso conforto e segurança, para que ninguém venha cair, irmãos, e receber como consequência sofrimentos sem auxílio do Senhor. Na verdade, todos sofrem, o povo de Deus sofre, e nem tudo aliás, cantamos agora, nós nem tudo entendemos, pois o Pai o quer assim, mas de luz nos iremos sempre avante até o fim. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos, certos sofrimentos, certas dificuldades, contrariedades e contratempo que surge na nossa vida, e nós não podemos conformar com aquilo, não aceitamos aquilo, pela nossa natureza. E às vezes pensamos, se eu sou servo de Deus, uma serva de Deus, por que ocorre isto comigo? Por que acontece isto comigo? Ora, irmãos, tem trabalho de Deus na nossa vida, que ainda que estejamos padecendo, sofrendo, como já disse, os contratempos que surgem, mas é o trabalho de Deus, que nós não entendemos, mas ele tem o objetivo de nos manter cada vez mais perto dele. Mas também não podemos ocultar que existem situações em que Deus se levanta contra a pessoa, contra uma cidade, contra um lugar, por causa da cobrança daquilo que ele vem avisando, vem falando, e as pessoas não dão crédito. Isaías mesmo reclama e diz: quem deu crédito à nossa pregação? Pois ele pregava, falava, ensinava, mas o povo de Judá e de Israel não dava crédito ao anúncio
para que eles vivessem com o Senhor. Procuravam viver separados de Deus e vivendo segundo o mundo daquele tempo em pecado. E agora, irmãos, os irmãos vejam, é um lamento isso aqui que Jeremias faz. Ele está contando o que acontecia com aquele povo por conta da desobediência, do descrédito na palavra que Deus lhe havia dado de anunciar. Que se eles voltassem ao Senhor, o Senhor também voltaria e não executaria o seu plano. Mas eles não voltaram. E aqui descreve o sofrimento. A irmã tenha paciência com esta palavra, porque é palavra de Deus, não é? Não é nossa. Então aqui serve de reflexão para todos nós. Agora, diante disto aqui, é momento que cada um vigie e busque saber dentro de si como é que está diante do Senhor. Se nós estamos com os nossos defeitos, que naturalmente possuímos, mas há em nós vontade, desejo de agradar a Deus, não lançamos fora as suas palavras, ainda que não temos força de cumpri-la, mas nós amamos o Senhor, nós queremos servir, nós queremos ser fiéis. E muitas vezes a pessoa não consegue, porque existe um desequilíbrio no seu viver. As forças da carne, as forças das trevas que usam também da carne, há momentos que ficam maiores do que a força espiritual. Então a pessoa erra, cai, transgride, falha. Mas se houver um pouquinho de compreensão e de aceitação da palavra de Deus, ainda que erre, ainda que tropece, ainda que falhe, mas indo aos pés do Senhor, o Senhor não manda o castigo, porque o castigo é consequência da desobediência, irmãos, persistente. É quando a pessoa persiste naquilo, sabe que não deve fazer e faz, sabe que não deve andar daquela maneira e anda, sabe que não deve viver como o mundo vive, e vive, age, aceita, pratica. Naturalmente, o resultado daquilo não será bom. Mas o resultado para aqueles que ainda que tropecem e errem, mas o seu coração é voltado em agradar e servir a Deus, e quando Deus manda a sua palavra, ainda que de contragosto a ouça, mas tem dentro de si um pouquinho de aceitação da vontade de Deus, então o Senhor retém o mal e ordena a bênção dos céus. Porque Deus não é mau, irmãos, Deus não é maldoso. O mal que existe não procede de Deus. É claro que Ele usa o mal que existe para executar o seu juízo, mas Ele usa muito mais a bondade dEle para executar a sua bênção. Alguém diz, então, por que uma palavra dessa num santo culto desse? Porque esta palavra tem o caráter de fazer brotar em nós o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Pois quem teme a Deus ouvindo a palavra deste jeito, e é claro que se é crente, porque se é crente, crê. E crendo, então ouve, meu Deus, tem piedade de mim. Eu não quero estar como estava Judá e cair numa circunstância como esta. Eu quero e preciso que sobre mim estejam as bênçãos de Deus. Se há em ti, irmão ou irmã, este propósito de agradar a Deus, então vai desta maneira, mas seja humilde. Ele retém o castigo e ordena a bênção para sempre. Porque Deus é bom e abençoador, irmão. Está escrito aqui na palavra. Abençoador porque abençoa muito. Só de estarmos na graça já é uma grande bênção. A graça mesmo. Pois ela é a misericórdia, a bondade de Deus, a atenção de Deus que nós merecermos. Então já é uma grande misericórdia de Deus de nos manter na sua bendita graça. Agora, o pouco que devemos fazer para termos em nós os frutos desta graça, que são agradáveis a Deus e nos fazem bem, é dedicar-se um pouquinho, cuidar-se um pouquinho, aquilo que sabemos que desagrada a Deus, façamos força para cumprir a vontade de Deus, não continuar insistindo naquele mal.
Tudo quanto nossa consciência nos ilumina e nos mostra que não agrada a Deus, vamos evitar ou fazer força para não cumprir. Fazendo isto, o Senhor também está observando, vê que nós não temos força, mas que nós temos desejo de sermos submissos a Ele. Irmãos, a palavra de hoje não vem aqui para assustar ninguém. Ninguém fique com medo da pregação. Meu Deus, será que vai acontecer isso comigo? Depende de ti. Se tu aceitares a palavra, claro que não. Se tu receberes o conselho de Deus, claro que não. Terás participação do outro lado. Quando o Senhor tomou Moisés e falava, irmãos, da entrada do povo à terra prometida, em Deuteronômio, salvo engano, 28, a primeira parte era as bênçãos sobre o monte de Gerizim. Então ele falava, o Senhor, na boca de Moisés, irmãos, de forma aberta: bendito serás na terra quando entrares, bendito será a tua maçadeira, bendito será o teu trabalho, bendita a tua família, bendita a tua vida, e bendito, bendição de todo jeito. Quem lê 28 de Deuteronômio, a primeira fase, se anima: meu Deus, eu quero estar dentro disso. Mas não esqueça de ler a outra parte, quando ele fala: tira a benção e chama de maldito, vem a maldição sobre os que rejeitam a bênção. A pergunta da palavra nesta noite aos ouvintes que aqui estão: qual é a tua intenção? Ser bendito de Deus? Receber as bênçãos de Deus? Aqui está a receita desta noite. A opção é tua, a escolha é tua. Se escolheres, disse o Senhor, se escolheres o bem, será bendito. Mas se escolheres o mal, não haverá benção. E não havendo a bênção, o que virá acontecer? Mas olha, o Senhor manda a palavra, irmãos. Isso traz um momento de reflexão para quem está entendendo, ou melhor, ouvindo e recebendo. E não é só ouvir. A pessoa pode ouvir, mas não entra, não aceita isso. E tem muita gente que não aceita mesmo. Mas quem ouve e tem um pouquinho do temor de Deus, está dentro de si falando: meu Deus, eu preciso ter cuidado, porque eu não quero estar numa situação como aconteceu com Judá. Se assim é o plano que está no teu coração, então esta palavra anuncia que Ele não reterá as bênçãos na tua vida. Quando faltar a chuva e a seca chegar, quando a terra parar de produzir, isto no sentido espiritual, quando então todos estiverem morrendo de fome espiritual, porque a bênção de Deus foi retida, sobre os fiéis haverá chuva abundante, haverá progresso e crescimento espiritual, irmãos. Mas pode saber de uma coisa, que os projetos de Deus serão executados. Hoje nós vivemos, irmãos, num tempo de grande abundância espiritual. Por quê? Porque abundantemente o Senhor vem derramando do seu Espírito Santo sobre quem busca aqui, em qualquer lugar deste mundo. Onde se reúne os fiéis e buscam, o Senhor vem derramando do seu Espírito e abençoando espiritualmente. Materialmente, são consequências da vida e Deus também abençoa. Ouvimos agora os testemunhos que Deus também ajuda, abençoa, ilumina e dá graça de vencer as dificuldades. Mas o caráter espiritual está em primeiro plano e Ele sempre nos ajudará. Mas vai vir a seca espiritual, visto vai virar um deserto. Muita gente diz: Brasil é um país abençoado, glória a Deus que tem sido até hoje. Mas quem sabe o futuro? Se continuar, irmãos, evoluindo aqui, a maldade que está acontecendo hoje em todos os lugares do mundo, não só o Brasil, mas Brasil está incluído também, da maldade, da violência, da imoralidade, do roubo, do derramamento de sangue. Ouvimos testemunho agora há pouco, criança assaltando, criança matando e tantas outras coisas, crianças se perdendo nas drogas, pais que não sabem o que fazer com os filhos, filhos que vão se aprofundando. Tem
Tem os lugares aí na cidade de São Paulo e outras cidades também, onde se juntam os perdidos de má sorte que estão entregues às garras do adversário. Vai aumentando, porque não há lei que impeça, não há força policial que domine. Ninguém consegue evitar que o mal se evolua e cresça e que domine. Quantos filhos de crente que estão hoje perdidos neste mundo, nas drogas, em todas as coisas, e nas piores que vêm surgindo, que destrói até o cérebro destas pessoas. E assim vai indo, vai indo. A Irmandade pensa que Deus não está vendo? A Irmandade pensa que Deus está projetando bênção e mais bênção? Bênção para aqueles, como já disse a palavra, cuja intenção é agradar e servir a Deus. Para ti, irmão, ou para todos, se fosse o caso, há bênção, haverá bênção. Não faltará a palavra da vida, não faltará a virtude de Deus, não faltará o poder de Deus na vossa vida. Quando o adversário te afrontar, o poder de Deus em ti fará ele ser afugentado. Quando os males rodear a tua casa, quando o teu nome for levado lá nos lugares piores deste mundo e prepararem coisas para destruir o teu lar, a virtude de Deus te protegerá. Será para sempre? Deus é que sabe. Até quando? Só Deus é que sabe. Mas não deu para perceber ainda, Irmandade? Será que ninguém percebeu isto? E pela evolução, dá uma olhadinha um pouquinho para lá. Vê se você consegue vislumbrar alguma coisa boa. O governo não tem poder de endireitar. As autoridades estão se debatendo, não encontram o caminho. E não é só o Brasil, o mundo inteiro. Pais que não conseguem gerir a filha, a família, e os filhos se perdem. Contendas, divisões, separações conjugais. Homem que mata a mulher, mulher que agride o marido. Homem que larga a família e some. Irmãos, o que esperamos disto? Alguém está esperando que o governo vai criar um caminho para que nós vivamos felizes? Se alguém profetizar assim, olha o que o Senhor falava com esses daqui, e profetizava o contrário daquilo que Deus havia dito. Gente que fica profetizando, não, os dias vão ser melhores. Claro que espiritualmente vão ser melhores. Aos fiéis vai ser melhor o dia, o futuro. Porque o Senhor não abandona, não deixa, e o Senhor abençoa os que querem se salvar. Mas aqueles que estão se atendo às coisas do mundo, se entregando avidamente a cometer a maldade, a viver nas coisas deste mundo, porque tem um bom salário, porque tem um bom emprego, porque tem facilidade, porque é isto, porque é aquilo, e vai aqui, e vai ali, esquece-se que é um cristão, esquece que é uma mulher de Deus. Enquanto está aqui, é um vestido, uma roupa, um traje de uma mulher de Deus. Fora daqui, em outros lugares, já não se veste mais como uma mulher de Deus. Ninguém conhece se é uma crente, se é uma santa. Por quê? Porque não está dando ouvido. Mas quem está aqui sofrendo, batalhando, a carne quer o que é do mundo, mas você está lutando para ser fiel a Deus, não faltarão as bênçãos de Deus na vossa vida. Glória a Jesus. Dá para se alegrar com isto, irmãos? Fiéis que estão aqui, fracos, porque forte é só o Senhor Jesus. Fiéis que estão aqui, cheios de fraqueza e defeito, mas quer servir a Deus, o Senhor vai te dar a mão e vai te ajudar. Mas por quê? Porque Deus é bom, irmãos. Nós é que não somos. Porque nós, como homens, queremos as coisas segundo o que nós vimos, segundo o ângulo da nossa visão, queremos que este seja desta maneira, aquele que seja assim, e assim por diante. Deus, irmãos, Ele olha tudo, mas vê o coração, a intenção, quer agradar a Deus, Ele vai empurrando, vai ajudando, tira o tropeço e vai levando. Quem não quer, Ele deixa que se vá. Mas vós que quereis agradar a Deus, ponham-se em comunhão agora. Quem sabe
Deus, olhando para os corações que estão com o propósito de agradar a Deus, não te dê um sinal das suas bênçãos na tua vida ou na vossa vida. Se assim for, Deus não te deixará. Olha, irmãos, é que não é sempre, mas palavra desse jeito dá vontade de ficar pregando muito mais tempo. Já deu hora de parar. E vamos ter que parar. Mas para os fiéis que amam a Deus, não vai parar. Porque ainda que a pregação pare, o Espírito de Deus, com o punhadinho que você recebeu, vai mexendo, vai movendo. Glória a Deus! O povo seguiu o Senhor Jesus lá no deserto. E foi escurecendo. E alguém falou: Senhor, manda essa multidão embora, que daqui lá é longe, eles vão padecer no caminho de fome aí. Dá comida para eles. Irmão, onde é que nós vamos arrumar comida para essa gente? São mais de 4.000 pessoas que estão aqui. O que vocês têm aí? Tem um rapaz aí que tem uns 2 ou 3 pães e alguns peixinhos só. Traz aqui para mim. Trouxeram aquele punhadinho de pão e uns 3, 4 peixes, não devia ser grande. E ficaram olhando o que será que ele vai fazer. Pegou na mão, deu graças a Deus e abençoou. Olha, parte, manda sentar de 50 em 50, aí vocês vão distribuir. Avisou, pessoal, senta todo mundo aí na grama, 50 e 50. E cada um saiu com um punhado de pão e de peixe, e dá um pouquinho aqui, um pouquinho, come mais, pode comer. Mas posso pegar mais? Pega mais um. Eu posso pegar um pedacinho do peixe? Pode pegar 2. Porque para Deus não existe miséria, irmão. Miséria é para nós. Para Deus é riqueza. E foram pegando. Todo mundo comeu que não aguentava mais. Sobrou muito mais do que tinha no início. Assim é a palavra de Deus. Se você levar um pouquinho desta palavra hoje contigo, quando a fome vier, clama ao Senhor, Ele abençoa o punhadinho que estiver aí no teu coração, no teu cérebro, e isto vai se multiplicar e você vai viver e vai sobrar. Bendito seja Deus. Olha, irmãos, isto é bênção de Deus, porque o que vai vir no mundo, Deus é que sabe quando, mas não espere progresso não, irmãos. Não é profetizador de desgraça, é profetizador, ou profetizamos, palavra de verdade para a salvação. Vai vir no mundo os apertos, as necessidades, a imoralidade vai se espalhar, destruição em massa vai acontecer, mas os fiéis vão ter motivo para glorificar a Deus. Quem está aqui hoje? Se aceitar essa palavra e não revoltar contra ela, e receber, você está contado com os fiéis. Com todo o teu defeito, o Senhor promete de te ajudar. E se Ele te ajudar, os teus defeitos não vão te impedir de ser bendito de Deus. E mandade aqui, reunida agora na comunhão, aceita sair daqui com a bênção de Deus sobre a vossa cabeça. Recebamos agora a mão de Deus que nos abençoa. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. O vídeo está um pouco extenso, né, irmãos? Mediante essas coisas lindas que nós colocamos. Mas vocês prestarem atenção nesta pregação do nosso irmão Salvador Bueno das Neves, em que ele diz que o mundo está perdido, irmãos, em que a violência pegou o mundo. E esta violência não é só alguém que esteve dentro da congregação ou que estão, né? Porque o inimigo ele está ali, irmãos. O inimigo ele não está fora, ele está dentro das igrejas. Ele está querendo tirar o povo de dentro da igreja. E às vezes acontece até no nosso meio coisas bárbaras, né, irmãos? Tragédias, né, irmãos? Mas isso daí é o inimigo que está querendo se infiltrar. E Deus deu na boca do servo de Deus
que não é só no Brasil, não. Todos os lugares, irmãos, vai ficar difícil, irmãos. E só com oração e clamando a Deus nós vamos suportar. É marido batendo em mulher, marido espancando, marido matando, como a gente vê por aí, né, irmãos? Muitas coisas ruins. Mas esta palavra, esta pregação foi um alerta para nossa querida Irmandade, para nós estar interagindo sobre o que acontece e que não virá, conforme diz, né, que vai melhorar e sempre piorar. Cada ano que passa, irmãos. Não tem aquele ditado que fala, no tempo da minha infância, no tempo que eu era de 10, 8 anos, tinha maldade, mas não tinha tanto quanto agora. Antigamente as crianças iam para a escola com 8, 9 anos, iam para a escola sozinhos. Escola aí de 10 quilômetros. Hoje não, hoje o pai tem que levar no ponto de ônibus, que o perigo está tão grande, irmãos. Né? Então, deixa aqui seus comentários, irmãos, e Deus abençoe grandemente a nação Congregação Cristã no Brasil e a nação Brasil e o mundo inteiro. Deus abençoe a todos e fique com Deus e tenha uma boa e ótima segunda-feira em comunhão com o nosso Deus. Fique com Deus, queridos.